de fato, a gente está falando aqui sobre a ocupação, né? Para mim foi estranho, porque eu tinha publicado em novembro de 2019, e 5 meses depois começou no Brasil a pandemia no seu modo mais intenso, e foi de fato uma ruptura e uma quebra em relação ao meu próprio livro. Ele ficou para trás, como se ele rapidamente tivesse envelhecido nas minhas mãos, né? E não porque deixasse de falar sobre o tempo, acho sempre bom o tipo de pergunta que mostra que ainda tem relação com este presente, mas porque naquele momento tudo ficou para trás. E para mim era tão precoce deixar para trás aquele livro, parar de pensar naquele livro, parar de discutir aquele livro. Então eu acho lindo poder, em alguma medida, retomar aquilo. Eu comecei a ler o livro, não sabia, aí estava só falando da ocupação no Hotel Cambridge, que eu conheço, mas depois eu percebi que você depois foi para a segunda ocupação, que acho que era até um prédio do INSS, até dá para entrar pela Rua Augusta, não é? E gostei muito do livro, porque ele espelha bem essa situação que o país está vivendo, não é? De uma forma tranquila, e pega essa figura, que é a Preta, que eu acho que, inclusive, precisaria de uma nova abordagem, né? Principalmente a prisão dela foi algo assim, aquelas coisas que a gente conhece, né? Da Casa Grande e Senzala, né? A Preta justamente tem essa liderança histórica do movimento de sem-tetos do centro, que é a Carmen, e ela tem vários filhos, todos eles são parte do movimento, e a Preta é uma dessas figuras mais marcantes, mais ativas, né? E para mim, de fato, surpreende, porque ela é uma pessoa jovem e tal, ela não tem de imediato essa contundência, não se imagina de partir dessa contundência, ela é muito alegre, muito jovial, muito brincalhona, e de repente, no momento da ocupação, ela se transforma, se torna uma combatente mais feroz do que seria de se imaginar. Bom, eu narro um pouco isso, né? A entrada no 9 de julho, e o livro termina com o incêndio de uma outra ocupação, que foi também um momento muito dramático da história da nossa cidade, né? Da história do nosso país, né? Um momento bem trágico. A cronologia do mundo real se embaralha bastante no livro em si, as coisas saem um pouco de lugar, né? Mas depois desse incêndio começou a haver uma perseguição forte a militantes do movimento de moradia, porque supostamente eles cobrariam aluguel. Na verdade, é um tipo de judicialização do movimento social, criminalização do movimento social, e a Preta foi uma das vítimas desse gesto, desse ímpeto, e acabou ficando presa muito arbitrariamente durante mais de um mês, em condições precaríssimas. Toda essa história acabou vindo à tona com o tempo, e ela se colocou fortemente. Então, de fato, tem muito mais a dizer sobre essa figura. As personagens no livro acabam se tornando um pouco episódicas, né? Porque o livro talvez tente abordar mais a estrutura da ocupação, do movimento em si, e de uma forma rápida, né? Breve. O livro todo é breve, e é preciso passar por uma série de fatores e tentar compor um conjunto a partir de fragmentos, né? Só o que a gente vê é um certo fragmento da Preta naquelas passagens, né? Dessa transformação, talvez, né? Da figura jovial, mais lúdica, para uma figura forte, combativa, resultando, no fim, na sua punição, no extremo com que se puniu a atuação política dela, e acaba sendo muito brevemente passado. A minha dúvida é em relação a essa inserção das cartas, dessa troca de cartas com o Mia Couto, se isso foi pensado, e, na verdade, até por usar o próprio nome do Julián, né? Porque nós estamos, na narrativa, ele é o Sebastião, nas cartas ele já é o Julián. O Mia Couto se dirige diretamente a ele como Julián, só que na narrativa ele é o Sebastião. Então eu fiquei assim com dúvida se isso foi pensado, como que foi
feita essa escolha de usar ou não o seu nome? Isso foi muito pensado, é claro, né? Não tem nada de casual. Parte do meu problema com a ficcionalização é nessa constituição de nomes, né? Então, o gesto arbitrário de nomear alguém inexistente e começar a inventar dados para essas vidas nunca vistas. Não sei, nunca me senti à vontade nesse gesto, nessa forma de fazer literatura. E aí a questão do nome vai aparecendo em diversas circunstâncias, né? Sebastião, já no Procura do Romance, ecoando um Julián, né? Já estabelecendo essa relação meio de alter ego mesmo, sem uma assimilação completa. Na Resistência, o livro todo corre praticamente sem nomes, né? Então é o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, eu. E no final aparece um Sebastião, né? Uma certa descoberta de quem escreveu esse livro não foi Julián, foi Sebastião, ele é autor do livro anterior. E aqui, para mim, de novo, foi importante construir essa ambiguidade. Para mim era essencial. O que me interessa mais na autoficção é o pacto ambíguo, né? A oscilação de recepção entre o autobiográfico, entre o literal, o concreto, objetivo, e aquela construção ficcional, que o leitor tenha essa percepção dupla, ambivalente o tempo inteiro. E eu tento construir esses mecanismos em que as duas coisas valem, né? A afirmação da ficcionalidade e a afirmação da veracidade sejam simultâneas. Em Ocupação, isso acontece já antes, né? Quando o pai está conversando com o filho e diz: fico muito feliz em saber, Julián. E aí o narrador, né, responde, o filho responde: obrigado, pai, mas aqui você me chama de Sebastião. Então tem um diálogo em que é afirmado o nome Julián, que é o meu nome, né, de autor, só que em seguida há uma resposta que é a afirmação da ficcionalidade, e não só porque o nome é Sebastião, mas porque esse diálogo seria impossível, né? Quando que meu pai me diria uma coisa e eu responderia: não, aqui você me chama de Sebastião. Não existe esse diálogo na vida real. Então, esse diálogo só pode ser ficcional. Até a parte gráfica eu achei interessante, porque havia sempre uma folha, os capítulos não tinham títulos, não precisavam, eram tão curtos, provavelmente fez essa opção, não sei porquê. Havia muitas vezes uma página em branco. Será que nos convidava a uma reflexão entre o terminar da consideração do pai no hospital, ou ter ido ao Cambridge e ter contado uma das histórias do Sírio, por exemplo, do velho Sírio, ou da rapariga do Haiti, que me impressionou especialmente. De fato, não há nada de casual na composição dos capítulos, né? Do tamanho dos capítulos, né? Eles não são assim por acaso. De fato, é uma forma que me dá muita liberdade e que se tornou inevitável para uma escrita de um livro que seria assim fragmentário e múltiplo, né? Porque eu podia sair de um tema e entrar em outro simplesmente com um corte, né? E vir no tempo também a partir desses cortes. Como não me interessava o relato de uma completude, esses capítulos curtos que me permitiam esse trânsito entre lugares, feito de muitas elipses, né? Tá na ocupação, sai da ocupação, tá em casa, sai de casa, tá no hospital, sem que esse personagem precise se deslocar, né? Era uma coisa que para mim era fundamental para essa história que eu tinha que contar. Não me considero refém desta forma. Era só a forma, a composição formal que a matéria me exigia neste momento, nesse livro. Impressionou muito a maneira como fala no livro da maternidade e como a personagem vai se apercebendo e nos vai dizendo tudo o que se passa no corpo da mulher. É um desafio grande, né? Escrever autoficção e, ao mesmo tempo, por exemplo, compor uma relação amorosa, como está ali e como vai ser mais extensivamente no próximo livro, sem que a voz do outro seja silenciada, né? Porque senão você fica com uma visão única das coisas, né? E tem um certo exercício de escuta fundamental para
para poder contemplar um pouco esse outro, e um outro tão próximo, tão íntimo, mas que às vezes se faz completamente desconhecido, né? Às vezes o ser mais incompreensível do mundo é aquele que está imediatamente do seu lado, porque você está captando algo da vastidão daquela personalidade, né? Enquanto os outros são mais facilmente redutíveis. Para mim, esse foi um desafio grande na escrita desse livro. Num dado momento, as pessoas para quem eu sempre dou para lerem, tal, amigos próximos, escritores, falando, mas quem ainda não tomou a palavra nesse livro é a sua mulher. Então, a pessoa mais próxima, eu ainda não me atrevia a atribuir palavras. E, em algum momento, isso foi necessário e foi um exercício valioso de me aproximar dela e de ouvir. Espera, teve uma coisa que eu nunca te perguntei, né? Por que você mudou de ideia, não querer ter filhos e passou a querer? Para mim, como companheiro, eu só assimilei aquela informação como uma ótima informação e a gente foi adiante naquele projeto. Mas parar para discutir profundamente aquela mudança, eu acho que eu nunca tinha ouvido. E a literatura me levou a ouvir melhor, a querer saber mais e querer tentar traduzir em literatura aquilo que eu ouvia. Isso que a Isabel falou agora, que você falou que a pessoa mais próxima você não deu palavra, porém, essa pessoa mais próxima você entendeu profundamente, muito profundamente. Eu sou obstetra e tem coisas que você falou lá que são reflexões profundas que demora 30 anos para um obstetra entender da vida íntima de uma mulher grávida e de uma mulher que aborta. Aquela parte, para mim, profissionalmente, eu achei muito tocante mesmo, e você me acrescentou muitas coisas nas minhas reflexões. Achei aquilo extremamente profundo, como o resto do livro. Obrigado por esse comentário, eu adorei ouvir uma coisa dessa. Nunca tinha ouvido um comentário a partir da obstetrícia sobre a ocupação.